A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E neste podcast nós iremos comentar a lição 7 da lição de jovens, que tem como título Derrotando o Primeiro Inimigo. A leitura bíblica em classe, a leitura bíblica do texto bíblico desta lição 7 encontra-se em Josué, capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 10. Agora nós iremos comentar os tópicos da lição, que fala enfrentando o primeiro inimigo, derrotando o primeiro inimigo. Então nós vamos ver agora a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Estamos estudando neste trimestre o livro de Josué e agora temos o povo hebreu, já atravessaram o rio Jordão e estão encaminhados à conquista da terra prometida, terra esta prometida por Deus. Observe que, como eu falei em lições anteriores, que a possessão pertencia ao povo hebreu, porque essas terras foram conquistadas pelo patriarca Abraão, e quando naquela época o povo a família de José desceu ao Egito com os hebreus e ali se firmaram, essas terras que pertenciam a eles foram tomadas, foram invadidas. Assim, quando eles saíram do Egito e Deus estava os levando novamente para a sua terra de possessão, porque aquelas terras eram deles de direitos. Então, a conquista vai ser a partir de agora começando. E nós vemos que a primeira batalha dos hebreus na terra prometida era a conquista da cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade bastante fortificada, tinha um muro gigantesco ao seu redor de cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura, imagine, porque em cima do muro tinha até casas, existiam casas em cima do muro, para os irmãos perceberem quanto esse muro, a sua largura era imensa, quanto a sua altura. Porém, esta seria a primeira cidade a ser conquistada e a vitória viria do Senhor e não do homem. O homem, os israelitas, não teriam o poder de conseguir transpassar aquela cidade se não fosse a mão poderosa de Deus. E a mão poderosa de Deus esteve sobre eles para a conquista desta cidade chamada cidade de Jericó. Pois bem, meus amigos, a gente estudou em lições anteriores que Josué mandou 2 espias àquela cidade para começar a ver o que tinha naquela cidade, para o quê? Fazer uma análise, talvez até de ver como se conquistar aquela cidade. Porém, quando aqueles 2 espiões voltam, traz uma notícia boa para Josué. Que notícia foi essa? Josué, o povo lá está de coração arrebatado, está com semblante baixo, semblante triste. Por quê? Porque já ouviram tudo o que Deus estava fazendo na vida dos hebreus. Então, o que Deus fez na vida dos hebreus correu por todas aquelas terras. O que foi que correu sobre aquelas terras? Tudo. O Deus que livrou o povo do hebreu do Egito, o povo hebreu do Egito agora está caminhando na terra que é de possessão deles por direito. E com certeza eles tiveram notícia, souberam do que aconteceu no Egito, souberam do que aconteceu no Mar Vermelho. E uma notícia bem mais próxima agora foi a passagem do Rio Jordão, quando Deus ali parou o fluxo do Rio Jordão, e com certeza aquele Rio Jordão descia para muitos lugares. Imagine só aquele rio, e naquele dado momento, naquele dia, secar totalmente, porque foi parado o fluxo do rio. Então o povo, os reis e todos os seus súditos, com certeza sabiam do que Deus estava fazendo com o povo hebreu. Então o rei de Jericó, ele não estava brincando, que é o segundo tópico aqui do primeiro ponto. Por quê? Porque quando ele descobriu que tinha 2 espias naquela cidade, ele mandou os seus guardas irem atrás para pegarem aqueles espias. Porém,
uma mulher de nome Raabe escondeu os espias e fez-o descer por uma corda e eles ficaram escondidos durante 3 dias. Durante aqueles 3 dias, aqueles espias ficaram escondidos. Com certeza, ela os alimentou durante aqueles dias até os despedir. E isto foi o que? A provisão de Deus naquela cidade. Porque quando os espias voltaram para Josué, falaram exatamente as palavras de Raabe a Josué. Então, meus irmãos, nós também temos um inimigo que diariamente nós temos que matar, que tentar matar esse inimigo todo dia, porque existe um inimigo, como a palavra de Deus fala lá em João 10:10, que ele deseja o quê? Ele deseja nos matar, nos roubar e destruir. Porém, as intenções e obras do maligno em nossa vida são vencidas em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós temos Cristo em nossa vida. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Então, meus irmãos, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Óbvio, a cidade de Jericó só cairia com a ajuda de Deus, porque as ordens divinas recebidas por Josué visavam que a convencer os filhos de Israel de que a sua vitória viria de Deus e não da sua própria força. Os israelitas receberam ordem de rodearem a cidade de Jericó 7 vezes. Isso no 7º dia, porque antes desse 7º dia, os 6 dias anteriores, o povo, juntamente com a Arca da Aliança e os sacerdotes, rodeavam a cidade uma vez por dia. Ou seja, no primeiro dia, o povo, juntamente com os sacerdotes que iam à frente, tocando a buzina, deram uma volta no primeiro dia, e o povo em silêncio, apenas o sacerdote tocando a buzina. No segundo dia, a mesma coisa. Todos em silêncio, só apenas o sacerdote tocando a buzina. Isso aconteceu durante 6 dias. Porém, no sétimo dia, sem usar espada, eles fizeram o quê? Deus fez cair as muralhas. É o que nós vamos ver aqui mais detalhadamente. Agora, imagine se Israel tivesse sido obrigado a destruir as muralhas de Jericó, meus irmãos, com suas próprias armas. Imagine só. Essa muralha era gigante, como nós temos falado anteriormente, 9 metros de altura por 6 de espessura. Quem conseguiria? Será que alguém conseguiria? E além do mais, este era o primeiro muro, porque existia também um muro secundário de 2 metros. É evidente que na primeira batalha, essa primeira batalha do povo ali, quando entrou para conquistar a terra prometida, Deus executou o trabalho todo, demonstrando ao seu povo que a vitória ocorre pela fé em Deus e não pelo esforço pelo esforço humano. Então, a cidade só caiu com a ajuda de Deus. Deus que entregou a cidade de Jericó ao povo hebreu. Então, o segundo tópico da lição que nos fala a estratégia de Deus para a batalha de Jericó, o que foi? Primeiro, que o autor bíblico, o autor da lição fala, ele corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. Por quê? Porque quando Israel acampa próximo a Jericó e começa a rodear Jericó durante aqueles 6 dias, e no 7º dia, quando o muro de fato caiu, o que foi que aconteceu? Ninguém conseguia entrar na cidade e ninguém também sairia da cidade. Então houve um corte dos suprimentos. E isso aconteceu o quê? A manutenção da tropa. Por quê? Porque a tropa de Israel, do povo hebreu, estava ao redor, porém estavam com ânimo vigorado, porque saberiam que Deus iria agir, porque foi o povo que atravessou o Rio Jordão. Porém, o povo de Jericó, os habitantes de Jericó estavam atemorizados. Imagine só, estava há uma semana praticamente sem fornecimento de alimentos, sem poder sair da cidade para fazer negócios, ou seja, estava um caos total. Imagine aquela cidade que os historiadores falam que ela tinha uma área de aproximadamente 32 quilômetros, uma área de 32 quilômetros. Imagina agora todos presos nessa situação, sem poder vender, sem poder comprar, porque ninguém entrava na cidade e ninguém saía. Então, meus amados irmãos, este já foi um primeiro ponto da estratégia de Deus usada
para o povo hebreu. Ninguém sai da cidade, ninguém entra, ou seja, cortou os suprimentos da cidade. E segundo, os homens armados estavam à frente do sacerdote. Essa foi a ordem de Deus. Deus falou: Josué, pega o povo vai ir à retaguarda, a arca vai à frente, e à frente da arca vai os homens armados. E isto aconteceu, meu irmão, durante 6 dias. Imagine só a notícia, como corria naquela cidade, como o coração daquela população estava atemorizado, sabendo que estava ali o povo do Deus Altíssimo, o Deus que o fez sair do Egito com braço forte, que abriu o Mar Vermelho, destruiu o faraó com seu exército, e que abriu o Rio Jordão, parou o fluxo para que o povo pudesse atravessar e começar a conquista na terra prometida. E agora o povo estava de frente a Jericó e os homens armados iam à frente. Como eu falei para os irmãos, no primeiro dia davam uma volta sem ninguém falar nada, como diz a história, o ditado popular, sem ninguém dar um pio, só apenas os sacerdotes que tocavam as buzinas. As 7 buzinas eram tocadas. Isso aconteceu no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. E no 7º dia, porém, não era só uma volta, tinham que dar 7 voltas. Agora imagine aquele da cidade ali, que talvez num primeiro momento ficou atemorizado, agora talvez não tivesse nem atemorizado, porque de novo esse povo dando volta aqui, porque o povo dava volta e voltava para o acampamento, ficava lá. Até o outro dia fazia a mesma coisa. Porém, meus irmãos, no 7º dia foi diferente. No 7º dia deram a primeira volta, deram a segunda. Talvez os moradores que estavam em cima, que moravam ao redor do muro, você vai dizendo, alguma coisa está diferente hoje. Estão dando mais volta do que os dias anteriores. E isso foi o que aconteceu. Quando o povo acabou de completar aquela 7ª volta, conforme determinação do Senhor, as buzinas foram tocadas, o povo começou a gritar e o muro caiu por terra. O muro caiu por terra. Então, meus irmãos, Josué estabeleceu essa estratégia bélica durante a semana, que foi o quê? Que é o tema 3 aqui, que fala a espera de um milagre. Foram 6 dias de espera, mas para quem havia passado 40 anos no deserto, o que seriam 6 dias? Então, no 7º dia, meus amados irmãos, o muro caiu por terra e o povo adentrou a cidade, adentrou para a conquistar, conforme Deus tinha determinado. E Deus falou para o povo, para Josué, que Josué transmitiu ao povo que nada da cidade seria aproveitado, teria que ser tudo destruído, exceto o ouro, a prata e peças de cobre e ferro, porque tudo isso ia para o tabernáculo, ia tudo para consagração ao Senhor, mas o resto deveria ser tudo destruído, tudo, não poderia pegar nada. Se visse uma roupa bonita, uma roupa de marca, sei lá, um sapato, qualquer coisa, nada. Aquele gado bonito, aquela ovelha, nada. Tudo teria que ser morto, transpassado, exceto Raabe e os que estariam com ela na sua casa. A não ser isto que eu falei, o ouro, a prata e peças de bronze e de ferro, e Raabe, e junto dos que estavam dentro da sua casa, bem como seus pertences, apenas isso seria poupado, porque o resto seria tudo destruído. Tudo que fosse vivo seria morto, passado a fio de espada, e tudo que era bens materiais seria destruído. Ou seja, o fogo deveria consumir, seriam totalmente destruídos. E foi isto que aconteceu. Então, o terceiro tópico fala que Deus se mostra forte para os que confiam nele. Aí o primeiro ponto fala um momento de fé. Um momento de fé. Que momento de fé foi esse? Foi a ordem de Josué dada ao povo. Qual foi a ordem que Josué deu ao povo? Que ninguém poderia gritar, nem fazer ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da boca de ninguém, até o dia que Josué dissesse, gritai. E isto foi o que o povo fez. O povo com certeza estava ansioso para começar as conquistas na terra prometida. Imagine só, no primeiro dia, Josué pega todo o povo e começa a dar uma volta sobre a terra prometida. Aí dá a primeira volta, as buzinas tocando, e Josué não dá ordem de gritar.
Aí deu aquela primeira volta, retira todo mundo e volta todo mundo para o acampamento. Aí o povo talvez tenha dizendo, o que aconteceu? Nada. No segundo dia a mesma coisa e nada de novo. Porém, isso foi um momento de fé, porque quando Deus quer agir, requer obediência. Deus falou para seu servo e seu servo transmitiu a mensagem para o povo tinha apenas que obedecer. Porque, como falei anteriormente, a vitória viria de Deus e não do povo. A conquista de Jericó, assim como muitas das conquistas na Terra Prometida, viria de Deus e não do povo. Então, este momento de fé foi o quê? O povo saber obedecer a ordem de comando do seu líder. Porque só na hora certa, todos que teriam que gritar em uma única voz. Então, eles esperaram 6 dias, porém no 7º dia aconteceu a grande vitória. Porque Deus sempre oferece uma oportunidade. Para quem? Para o povo de Jericó. Durante 6 dias, isso era a misericórdia de Deus ali estendida sobre o povo de Jericó. Eles estavam com o coração atemorizado, com o coração triste, com o semblante caído, porém não se arrependiam. E Deus ali deu 6 dias para eles, aqueles que quisessem arrepender-se de seu mal, se voltar para ficar com o lado do povo de Israel, o povo de Deus, porém não se arrependeram. E durante aqueles 6 dias, o coração idólatra de Jericó não se arrependeu. Então Jericó teve sua última chance. Porém, meus amados irmãos, como nós falamos, Deus dá sempre a oportunidade ao arrependimento. Deus dá sempre a oportunidade do homem, do pecador se redimir. Porém, vai chegar o dia que essa chance não vai ter mais. E foi justamente o que aconteceu com a cidade de Jericó, porque os muros caíram. Os muros caíram no 7º dia, quando o povo de Deus deu aquelas 7 voltas naquele único dia, porque no 7º dia deram 7 voltas. Os sacerdotes começaram a tocar a buzina e Josué deu a ordem ao povo e o povo gritou. E o resultado disso está lá no capítulo 6, versículo 20. Os muros caíram abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Então a cidade foi destruída, exceto as peças de o que fosse ouro, prata, peça de bronze, de ferro, o resto foi tudo destruído. Por quê? Porque o Senhor que deu a vitória ao seu povo. Não foi obra de mãos humanas a conquista de Jericó, mas foi obra do Deus Todo-Poderoso. Deus estava mostrando para o seu povo que ele era o rei, que ele era o Senhor, que ele era o soberano. Então a vitória veio de Deus e Jericó foi destruída. Porém, existiu uma família ali que foi salva. Que família foi essa? A família de Raabe, juntamente com seu pai, sua mãe e seus irmãos. E tudo que ela tinha dentro de casa, seus parentes também. Tudo que ela colocou dentro de casa foi salvo. Porém, por que foi salvo? Porque Raabe foi a que escondeu os espias, o manteve por 3 dias e Deus estabeleceu um compromisso, porque o compromisso de Deus não cai por terra, porque foi a palavra que tinha dado a ela, que ela seria salva. Ela seria salva. Então, meus amados irmãos, Raabe foi salva, a cidade foi destruída e o povo de Deus conquistou a cidade de Jericó. Era uma cidade cheia de pecado, sim, era. Era uma cidade que não tinha Deus no coração, era. Porém, Deus deu a oportunidade durante 6 dias de o arrependimento acontecer. A gente vê que a gente percebe que não houve nenhuma um momento assim de o rei de Jericó chegar e mandar, sei lá, algum mensageiro para perguntar se teria algum acordo, teria alguma coisa. Não, eles se enclausularam e permaneceram trancados, ou seja, depositaram sua confiança na sua grande muralha, muralha essa que Deus a fez a derrubar. E Deus assim derrubou aquela muralha e fez o povo passar e destruir tudo que existia na cidade, exceto Raabe, porque Raabe foi zelada. E não é à toa que ela faz parte da genealogia de Jesus. E ela é referida lá no versículo, no capítulo dos Heróis da Fé de Hebreus 11, fala de Raabe, uma mulher de fé, porque ela teve fé.
E aquele que tem fé, porque a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Então, diante da sua atitude, Deus cumpriu a palavra que tinha feito a Raabe, a palavra que Josué tinha dado, que ela, e juntamente com o que estivesse dentro da casa dela, seria salvo. E Raabe ali nos mostra que a misericórdia de Deus alcança todos aqueles que se arrepende e confia unicamente no Senhor. Então, meus amados irmãos, esta foi a nossa lição 7, onde nós falamos que Josué começa a enfrentar agora os inimigos, começa a conquista de fato agora da terra prometida e derrotando o primeiro inimigo. Qual foi o primeiro inimigo a ser derrotado? Jericó. A cidade de Jericó caiu e Deus a entregou na mão do povo dele, porque a vitória veio de Deus e não de estratégia militar ou qualquer outra estratégia, mas veio do povo. Mas a estratégia veio de Deus e a vitória foi Deus que deu. Porque quando Josué teve o primeiro encontro com Deus, ele entendeu que ele era apenas um servo do Senhor. Então, o que ele tinha de experiência militar agora tinha que estar pautado na direção de Deus. Porque a sua estratégia agora não era da sua cabeça, nem do seu tabuleiro lá, do seu mapinha, não. Mas era Deus. Deus dizia, faz assim, 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 e assim vai acontecer. E Deus ia na frente, conduzindo o povo, porque o Senhor sempre o conduziu. Então eles tomaram Jericó e agora partiram para a segunda batalha ali na terra, que vai ser o nosso tema da nossa próxima podcast, amém? Deus abençoe os irmãos, compartilhe nossa podcast, não se esqueça que ao final, na descrição dessa podcast, nós temos um acesso ao teste online para os irmãos testar seu conhecimento sobre o tema da lição, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.